Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou produzir algumas papelarias que estão aqui já na mesa, tá? A gente tem cronograma, que ele vai ficar dobradinho dessa forma. Temos menu bar, tá? Ainda falta colocar um reforço e imprimir os outros menu bar. Temos menu frente e verso. Temos aqui mais menu frente e verso para imprimir, que aqueles ali são só testes, né? Mais 10 menu bar. E vamos imprimir hoje no papel algodão o convite e a fotinha da capela, porque depois eles vão enquadrar e isso vai ficar bem legal. E é isso. Hoje eu vou deixar o celular filmando, porque eu preciso acelerar para entregar isso na segunda, né? Enviar na segunda, e hoje é sábado, e eu preciso terminar logo. Então eu vou deixar a câmera posicionada e vocês vão acompanhando aí durante o dia como que eu faço a montagem e impressão dessas papelarias, tá? Então provavelmente não vou ficar falando muito com vocês, mas vou deixar o celular filmando, porque daí vocês conseguem acompanhar e não ficam sem vídeo também, tá? Acho que esse é o primeiro vídeo pós-vídeo do tour, né, do ateliê. Tô vendo que aqui eu vou ter dificuldade, assim como eu tinha lá em casa, com a claridade. Aqui a janela é bem maior, então às vezes fica oscilando a claridade, provavelmente porque eu filmo com o celular, então fica oscilando, às vezes fica bem claro, às vezes fica mais escuro, claro, escuro, mas é assim mesmo e acho que não tem o que fazer. Mas é bom que eu filmo e vou me acostumando a filmar aqui para vocês. Esse foi o ângulo que eu achei melhor para não ficar com aquela oscilação de luz, tá? Então eu vou deixar filmando aí por enquanto. Vou terminar de imprimir e depois vou recortar e vou montando assim com vocês, tá bom? Ah, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu não sei, bom, vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham de repente eu trazer outros tipos de vídeo aqui para vocês sobre o meu dia a dia mesmo, além da papelaria, porque eu tinha pensado em fazer um vídeo, né, da mudança pra cá, porque eu não tinha muita coisa, na verdade. Eu acho que o único cômodo que tem mais coisa é o cômodo do ateliê. Mas eu tinha pensado em gravar, né, pra vocês. Aí depois acabou que eu não gravei, porque como eu não tenho esse costume de trazer esse conteúdo aqui, né, acabei não gravando, mas acho que seria legal, né, ter um vídeo da mudança pra cá, porque foi super importante pra mim essa mudança. Mas enfim, agora já foi, não gravei, né? Mas das próximas vezes, se vocês quiserem, eu posso gravar e posso gravar também o meu dia a dia aqui, eu, Nath, sozinha. Porque eu acho legal, né? Trazer outros tipos de conteúdo, mas eu não sei se vocês gostariam de assistir. Então deixa aí nos comentários, tá? Que depois eu vou dar uma lida e uma raciocinada aí para ver o que eu posso trazer para vocês além dos vídeos de papelaria, que eu já sei que vocês gostam muito. Tá? Então, vamos lá, porque tem muita coisa para fazer hoje. Me conta aqui o que vocês acharam do novo ateliê. Eu gosto bastante. Inclusive, eu me mudei para cá por conta da luz, da claridade, eu consigo trabalhar até mais tarde e consigo acordar bem cedinho e já tá bem claro aqui, né, por conta da janela ser grande. Eu tô gostando bastante, foi tudo que eu pedi para Deus, então tá ótimo. Vou colocar aqui o mouse pra gente começar as impressões. Gente, eu comprei uma lapelinha uma vez e até para gravar, para sair o áudio melhor aí para vocês, porque eu só gravo com o áudio do celular normal e com o celular. Mas eu percebi que acho que eu deveria ter devolvido, na verdade, porque para mim não funcionou, não fez diferença, parece que não conecta no meu celular, sabe? Eu tenho a impressão de que não faz muita diferença. E o áudio não ficou tão bom assim. Mas eu continuo usando o áudio do celular e eu acho que tá ok, né? Para vocês dá para escutar tudo certinho. Eu tento falar numa altura
né, que vocês consigam ouvir, porque eu não sou de falar muito alto. Tem hora que eu fico até me esgoelando aqui. Eu não sou de falar alto, eu falo bem baixinho. Mas eu acho que dá pra vocês ouvirem, né? E é isso. Ah, eu tenho que colocar também as capas, ó, floral nos envelopes. Vai ficar a coisa mais linda. Esses aqui é só o teste, né? Esses dois aqui. Agora falta colar. E já vou deixar aqui em cima da mesa, porque senão eu esqueço. Eu preciso terminar isso daqui também. Já tá recortado, tudo bonitinho. Vou colocar aqui. Aqui. Em cima do menu bar mesmo. E aqui estão os envelopes. Ó. Vão ser 20 unidades de convite. Vou deixar aqui o envelope. E aqui eu já tenho uma amostrinha de como que vai ficar mais ou menos o convite. Nem posso mostrar muito para vocês, mas a aquarela desse convite e do restante da papelaria quem fez foi a Ju, da Gloriart. Ela é um amor e muito talentosa. E se vocês quiserem depois ir lá dar uma olhadinha no Instagram dela, é Gloriart. Antes do art tem aquele pauzinho assim no meio, que eu esqueci o nome. Mas é Gloriart. Acho que só pro Gloriart vocês acham. É lindo o trabalho dela. Inclusive, eu quero muito comprar um curso dela para me começar a aprender a fazer aquarela também. Tenho tudo aqui, tá? Para fazer aquarela. Eu não faço porque teimosa. Vamos lá. Vou começar imprimindo o menu bar, que tá mais fácil, porque o menu ele é frente e verso, né? Aqui eu vou separar, já imprimi vou separar 9 folhas. Ó, separei aqui 9 folhas e aqui vai ficar ainda mais 10, porque normalmente eu coloco frente e verso, né? O menu. Então, vou imprimir a parte que realmente agora tem a distribuição do menu, né? E depois eu imprimo o verso que vai ser nesses outros 10 papéis, porque daí eu faço a junção deles, né? Pra ficar mais reforçado. E é isso. Eu sempre olho, tá? Antes de imprimir a textura do papel. Como eu estava dizendo, o papel marcado, ele tem duas faces com texturas, mas eu gosto de imprimir na que tem mais textura elevada, né? Porque tem uma que você pode observar que ela é um pouco mais rasteira, não sei explicar. E aí eu sempre imprimo do lado que tem mais textura, que no caso é esse lado aqui mesmo, tá? Então eu coloco aqui, eu não coloco tudo dentro dessa impressora, porque ela é meio diferente da outra. Essa nova aqui ela é um pouco diferente da outra, então eu vou colocando para imprimir de 3 em 3, tá? Que eu acho que é o que cabe ali, fica certinho, sem muita dificuldade para ela puxar. Vocês viram que ela é um pouco mais robusta do que a outra? Ela é A3. Por isso que ela é um pouquinho maior. Essa nova impressora, eu tive que comprar ela assim, bem na correria, então não tive muito tempo para pesquisar sobre ela. Porque essa daqui, ó, ela estragou no meio de uma produção, que era bastante coisas para fazer. Então eu fiquei uns 4 dias aí parada, esperando aquela ali chegar, porque eu tive que comprar assim, ó, sem pensar no valor, que não foi muito barato. E ela é aquela L8180. Isso. Ela é ecotanque igual a outra, mas a pigmentação dela eu acho que é mais aquosa. E eu prefiro a pigmentação da outra. Não gostei tanto assim das impressões que ela faz. Mas é o que a gente tem, né? Eu vou mandar arrumar essa daqui, e aí eu vou ficar com as duas funcionando, que eu acho que vai ser melhor para mim.
Porque essa daqui, eu prefiro colocar nela os papéis artesanais, essas coisas, porque eu sei que ela funciona bem. Aquela ali também é para funcionar dessa forma, e até mais, porque ela aguenta uma gramatura maior, né? E ela também pode ser trabalhada papéis artesanais nela. Porém, as últimas vezes que eu fiz, né, alguns testes nela, ela começou a sair com um pouquinho de falha, porque o papel artesanal ele é muito macio, então provavelmente fica uns pedacinhos lá dentro, e isso pode acontecer de estragar a impressora novamente. Então eu fico meio assim receosa. Então eu vou mandar arrumar essa daqui, né, quando tiver verbas, para arrumar ela, porque ficou 2.200 para arrumar. E assim, entre arrumar ela quando ela estragou 2.200 e comprar outra, eu preferi comprar outra no momento, que não ia arrumar ela a tempo, né, para eu terminar a produção que eu estava fazendo. Mas é isso. Eu ainda prefiro essa daqui, apesar dessa ser A3 e ter uma impressão boa, mas não é tão boa tanto quanto essa, eu acho, né, ao meu ver. E é isso. Depois eu mostro para vocês, se vocês tiverem curiosidade, como que é o funcionamento dela, né? Por ela ser A3, ela também tem scanner, o que é muito bom, porque essa daqui não tem. O scanner dela também é bem grandão. E o painel dela também é todo digital. Você mexe tudo pelo painel digital, ó. Ele também fica guardadinho. E como você deixar ele assim, para você visualizar melhor. E a parte de tanque dela fica aqui de baixo, tá? Tem que abrir ela e colocar as tintas reposição. Fiz a reposição ontem, senão eu ia mostrar para vocês. Vou terminar aqui de imprimir esses últimos 3 papéis. Aqui, o que eu tô fazendo? Eu vou cortar algumas tiras de fita, dessa fita aqui branca, sabe aquela de pintar a parede mesmo? Porque eu gosto de colocar na pontinha do papel algodão, para quando a máquina puxar, ela não desfiar, sabe? Na hora que ela pegar para puxar, não desfiar, porque daí fica uns pelinhos ali no carrinho da impressora e isso não é legal. Depois fica borrando a impressão. Então eu faço isso para daí a gente colar e depois eu mostro para vocês. Ó, vou mostrar para vocês a técnica que eu uso para imprimir frente e verso. O papel ele saiu assim, você vai fazer os 2 arquivos na mesma direção, tá? Não, eu faço assim, na mesma direção. Então, o verso ele também vai estar igual a esse daqui, né? O que eu faço? Eu só tiro ele, do jeito que eu tiro, ó, eu já coloco lá de novo, entendeu? E agora a gente vai imprimir o verso. Ó lá, começou a imprimir o verso, vamos ver. Só que não faltava sair errado, né? Sempre assim.
gente quer mostrar. Ai, ai. Ó, pra vocês verem, o painel dela é digital, então a gente mexe tudo por ali também, se quiser. Olha lá. Tá vendo? Saiu na mesma direção que o outro. Aí você precisa ver, né? Se o seu frente e verso tá batendo. Porque não basta só imprimir, né? Tem que bater os dois lados também. Ó, então os dois lados estão iguais. Ó. Tá vendo? Que deu certo. Já terminei aqui de recortar os cronogramas. Eu deixei os menus aqui também, acredito que vocês não estejam vendo, que estão bem no cantinho ali da mesa. E agora eu vou começar a recortar os menus que já estão saindo o verso. Já imprimi a frente, já estão saindo o verso prontinho. E eu já vou recortando isso também. E por enquanto é isso que eu vou fazer, só recortar, para depois a gente ir finalizando, dobrando e colocando tudo no lugar certinho. Foi. Estou imprimindo agora a imagem da capelinha, não posso mostrar muito para vocês, porque essa papelaria a noiva ainda não entregou e provavelmente eu vou postar o vídeo antes. Mas é a capelinha do local que eu acredito que ela vai se casar. Não perguntei, mas acredito que seja. E a gente está imprimindo no papel algodão, tá? Então eu tenho que dar uma ajudinha e tem que ficar de olho na impressora ali quando ela está imprimindo. Já fiz almoço, já almocei, já dormi, já acordei. E agora vamos terminar de imprimir, que é só a parte do convite agora que eu tenho que dar início à impressão. Ó, por que eu falo que tem que cuidar? Tá vendo esse borrão aqui? Não é normal. Ô, gente, parece até brincadeira, né? Mas eu trato minha impressora como se fosse uma rainha. Por quê? A gente precisa cuidar da saúde da impressora, assim como a gente cuida da nossa saúde. O que eu fiz? Eu tenho um lado que eu gosto mais do papel artesanal. Tem um lado que ele é mais crascudinho, assim, um lado que ele é um pouco mais liso. Eu gosto de imprimir esse lado que é um pouco mais liso, sabe? E eu colei a fita do lado ao contrário, tá vendo? Então eu tô colando a fita na frente, nos que eu colei ao contrário, para ajudar ela a puxar. E eu vou falar para vocês, eu acho que faz total diferença, tá? Porque daí quando ela puxa ali puxa para dentro, né, do carrinho, normalmente ela engata, né, e puxa. E nesse engate e puxa, o papel ele é muito sensível, então acaba soltando fiapos, que depois acaba, né, ficando ali no carrinho de impressão e aí fica borrando, acaba borrando outras impressões depois, ou acaba que a impressora até não quer mais puxar. Ó, nesse daqui eu fui teimosa e não coloquei, tá vendo? A fita, só tá a fita atrás, e aí borrou. Assim, sorte que borrou fora da impressão, então eu consigo reaproveitar, mas se tivesse borrado em cima da impressão,
eu já não conseguiria, né, aproveitar. Então eu sempre tomo esses cuidados. Isso aqui eu basicamente eu tirei da minha cabeça, tá? Esse negócio de colocar fita para ajudar ela a puxar, que não é uma fita muito grossa, é uma fita mais crespa, né? Então eu acredito que ajude sim, porque toda vez que eu faço impressão no papel artesanal eu coloco e sempre funcionou e ela dá conta de puxar, né? Porque quando não tem fita, ela fica puxando, puxando e só rasgando o papel e não puxa, não tem, sabe, onde engatar para puxar, parece, né? Porque o papel ele é muito molinho, ele se desfaz muito fácil. Então, tô aqui colocando, ó, a fita e já vou mandar ela imprimir de novo o restante que falta. Ó, já estamos imprimindo o convite. É um por folha, né? Porque ele é no tamanho de 16,5 por 22,5. Aliás, o envelope é desse tamanho, mas ele precisa caber dentro do envelope, então ele é um pouquinho mais pequeno que essa medida. E é isso. Por enquanto, vou imprimir tudo e depois eu venho finalizar com vocês. Vamos de dica aqui para vocês. Como vocês podem ver aqui, esse convite, ele tem um floral, uma borda floral em todo ele, né? Todo em volta dele, é onde eu vou passar o corte. E, acredito que vocês já saibam, normalmente eu faço o corte aqui para fazer a borda artesanal com água, né? Então eu passo o pincel ali com água para a gente conseguir rasgar isso mais facilmente, né? Porque se a gente for pegar o papel só assim, ó, às vezes, dependendo do jeito que você vai rasgar, a fibra não rasga. Esses aqui estão rasgando bem facinho, mas às vezes vem bem fibroso e aí a gente não consegue rasgar. Então, o que eu estou fazendo? Estou precisando fazer o corte a seco. E para fazer o corte a seco é bem fácil, né? É só a gente vir aqui, ó, posicionar a régua na cruz de corte, dobrar o papel para fazer o reforço, né, da dobra, e depois vir, ó, puxando, e aí ele vai rasgar ali onde você fez a dobra, tá? E assim, dessa forma, eu consigo dar a borda artesanal sem trabalhar com a água para não borrar, né, as florzinhas aqui. Porque se a gente colocar água aqui, a impressão ela vai abrir, né, vai borrar a arte floral que está em volta. Então, toda a papelaria que eu vou fazer dessa vez, a gente não vai utilizar a água para fazer o recorte. A gente vai fazer toda ela seco, do jeitinho que eu mostrei aqui para vocês. Vamos dobrar e depois vir puxando o papel, tá? Para daí ficar essa borda, fica uma borda bem fofinha, fica a coisa mais linda. Vou fazer isso em todos os convites e das capelinhas também, tá? E depois eu vou mostrar para vocês que vai ter uma sobreposição assim, ó, de convite com a capelinha e aí a gente vai colocar dentro do envelope. Por enquanto é só isso que eu vou fazer. Estamos de volta com quase tudo pronto, ainda falta recortar algumas coisas e tô imprimindo um teste ali do cartão que eu preciso fazer. Já recortei aqui o caderno de votos, a gente precisa costurar ainda as folhinhas de dentro, né, para escrever. Já coloquei aqui, ó, a capa no envelope, já recortei numeração de mesa, já recortei menus e falta mais algumas coisas, ó. Finalizei também os convites. E agora preciso terminar de dobrar algumas coisas, de costurar o caderno de votos e ver se esse teste deu certo. Agora eu vou recortar.
Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Já é o dia seguinte, eu iniciei aquele vídeo pra vocês, aquela filmagem. Acho que foi no sábado e eu achei que ia finalizar no domingo. Porém, ficou pra fazer os cartões no dia seguinte, que foi na segunda. Aí eu acordei bem cedinho, 5 horas da manhã pra terminar, porque eu queria que fosse no voo da manhã ainda essas encomendas. Então foi isso que eu fiz, tá? Por isso que eu não filmei pra vocês. Não filmei a finalização, mas foi basicamente isso que vocês viram aí no vídeo. O dia é bem corrido. Como faço tudo sozinha, né? Tenho que filmar, posicionar a câmera. Não teve muitos ângulos aí pra vocês verem. Só posicionei ali e fui fazer porque era o que eu precisava fazer pra entregar essa encomenda e chegar lá no dia certinho que combinamos, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de assistir nos próximos vídeos. Se de repente gostaria de me acompanhar fora do ateliê, tô de casa nova, tem muita coisa pra fazer ainda, pra decorar, e eu amo decorar. Não sei se eu faço alguma coisa diferente aqui no espaço do ateliê, mas deixem dicas aí. Talvez, assim, pintar a parede não, talvez colocar algumas coisas de decorações mesmo, né? Porque não tem muito espaço e eu prefiro ter ele todo branquinho, né? Que eu acho que fica mais clean pra minha mente, até pra trabalhar. Acredito que fique melhor assim, dessa forma. Mas dá pra mim colocar alguns quadros, algumas coisas, pra dar uma alegria, sabe? Uma vivacidade aqui dentro. Mas por enquanto é isso, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!